Olá, sejam bem-vindos ao canal Não Lavo. E hoje vamos falar de... O que tem de sobremesa, Odete? Abacaxi. Ah, tem tangerina também. Ô, Odete, e tudo que eu espero quando eu volto pra jantar em casa pode ser um pudim. Uma porcaria de um pudim. Não dois, um pudim. O que você quer? O que eu quero, Mário Alberto? Ah, Odete, não sei. Mas hoje vamos de pudim. Pudim. A sobremesa favorita de vários brasileiros, mas que é muito desafiadora de fazer. Porém, hoje vamos quebrar todos esses mitos. A gente vai começar fazendo caramelo do pudim e também fervendo água para o banho-maria. Para fazer o caramelo, a gente vai pegar uma xícara de água com uma xícara de açúcar e levar ao fogo e ficar misturando até que o açúcar se dissolva na água. E quando o açúcar estiver dissolvido, a gente vai deixá-lo cozinhando por uns 5 a 8 minutos até que o açúcar vire o caramelo, ou seja, ele comece a mudar de cor, vai ficando mais escuro. Você quer uma calda mais clara, geralmente entre 5 a 7 minutos, o caramelo vai estar pronto e não, você não vai ficar mexendo, desde que essa mistura de água e açúcar fiquem se transformando por conta própria. Se você tiver medo, deixe o fogo médio, se você tem certeza, deixe o fogo alto, não tem problema nenhum com isso. Aqui eu fui deixando sem problema nenhum e depois de uns 6 a 7 minutos, ó, a calda já está mudando de cor. Agora você pode começar a mexer com colher de pau ou usar mesmo as abas da panela para ficar mexendo. A opção é sua, tá? E vai vendo a cor que você deseja. Aqui, a cor ficou depois de 9 minutos no fogo, ela ficou bem escurinha. E se você deixar passar mais ainda, pode queimar. Então, na dúvida, não queime tanto. Depois você vai jogar na sua forma de pudim e vai moldando aos pouquinhos, espirrando, até que toda a forma fique coberta com esse caramelo. Forma pronta, vamos agora então fazer o nosso pudim de leite condensado. Levando ao liquidificador 2 latas de leite condensado e uma lata de leite integral, que a gente vai, usar uma lata de leite condensado como medida e vai mexer bem na lata para dissolver o leite condensado que restou. A gente não quer dispersar nenhum leite condensado, né, gente? Então dê uma boa mexida. E lembrando que essa receita está sendo para uma forma de pudim de 22 a 24 centímetros de diâmetro. Se sua forma for menor, é só você diminuir a receita pela metade. A gente vai bater agora essa mistura por uns 15 a 20 segundos no liquidificador, sem os ovos no momento, para que fique tudo uniforme. Agora que a gente já bateu tudo, ficou uniforme, vamos acrescentar um ovo de cada vez, totalizando 6 ovos. Quebre um de cada vez, porque vai que tem um ovo podre no meio do caminho, você não vai estragar a receita. Todos os ovos já dentro, a gente vai acrescentar agora 2 doses de baunilha. E se você quiser, é o momento de acrescentar sabor. Mas hoje a gente vai com o pudim clássico de baunilha. E agora a gente vai levar essa mistura e bater entre 10 a 15 segundos, bem rapidinho, para que os ovos não batam demais e não estourem e possam ter o risco de virar uma omelete, o que não vai ficar nada bom na nossa boca depois que o pudim ficar pronto. E se a gente bater muito pouco também, pode ficar com cheiro de ovo. Mistura pronta, a gente vai agora despejar na nossa forma de pudim que já está pronta com o banho-maria. Olha que lindo, ó. Olha que cremoso. A mistura está pronta para ser assada, mas antes a gente vai cobri-la com uma tampa, ou se você tiver uma tampa, cubra com papel alumínio. Isso vai fazer com que o pudim asse em vez de apenas cozinhar. E aí, se cozinhar, vai virar uma omelete doce gigante, não é o que a gente quer. E o pudim vai ser assado em forno pré-aquecido a 180 graus e com essa folha de papel alumínio por pelo menos 1 hora. Depois de 1 hora, a gente vai tirar essa folha e deixar o pudim firmar em cima. Passou-se 1 hora, a gente vai tirar o papel alumínio de cima. O pudim já está começando agora a dar forma, vai estar mole ainda em cima. O pudim vai estar pronto quando? Quando ele estiver firme em cima, mas ao mesmo tempo ele não pode ficar duro por dentro. Se ele ficar muito firme por dentro, vai virar um bolo, não vai virar um pudim e aí nossa receita não vai ficar boa. Então vamos voltar ao forno, vamos esperar uns 20 minutos e conferir se está firme em cima. Se não, deixa a cada 10 minutos e vai conferindo. Então depende muito do seu forno. Aqui se passaram 30 minutos, ó, quando eu vou passando a faca, tá firme em cima. Não precisa ficar coradão em cima. Não é o que a gente quer somente a firmeza. E quando a gente coloca a faca por dentro, ó, tá úmido ainda, não tá seco. Ou seja, ele tem que estar molinho por dentro. Então esse é o momento ideal do pudim estar pronto.
eu vou apagar o fogo e deixá-lo esfriar antes de botar na geladeira. Se deixar mais tempo no forno, vai virar bolo. Meia hora depois, tirei do forno e agora deixo na geladeira entre 4 a 6 horas antes de desenformar. E depois desse momento, a mágica acontece. O pudim já está firme, já está gelado, hora de desenformar. A gente vai pegar a faca com ponta, vai levar até o fundo e vai girando e vai, descolando da nossa forma. Devagarinho, vai levando a faca até o fundo da forma. Não tenha medo de fazer isso. Não vai estragar o seu pudim, não se preocupe. Depois de terminar a borda principal, vamos fazer a mesma coisa com a borda central. Feita a borda central, dá um sacolejo, ó, mexe, mexe, mexe. De novo, mexe, mexe, mexe. Pudim soltar. Não deve levar para o fogo, não. Tem gente que fala isso. Pode levar ao fogo, mas aqui não precisou. E agora pega um pirex ou um tabuleiro para você desenformar, bota por cima, joga as cabeças para baixo e deixa a gravidade fazer seu trabalho. Isaac Newton estudou para isso, tá, gente? Tadã! Nosso pudim está pronto. Olha que lindo, gente. Olha essa cor do caramelo. O pudim está praticamente liso. Não tem as bolinhas, porque a gente não bateu muito o ovo. Assou em temperatura baixa para que o ovo não estourasse. Tá firme, mas não tá aquela coisa dura que nem bolo. Tá na consistência perfeita. É isso que você deseja. Sua avó, sua mãe, familiares, crush, vai todo mundo estar feliz da vida com o seu sucesso fazendo pudim. Lindo, não? É só se deliciar com essa sobremesa maravilhosa, sucesso nas mesas de almoço e jantares de todo o Brasil. Gostou da receita? Gostou do vídeo? Que bom! Curta, comente, se inscreva no nosso canal e também compartilhe com seus amigos, inimigos e tudo mais. Se você não gostou... Tem tangerina também. E aproveita e vem aqui em casa lavar minha louça. Porque, afinal de contas, se eu cozinho, não lavo. Beleza? É isso, gente. Até o próximo vídeo.